Olá, sejam bem-vindos ao Tocantins Nossa História dessa semana. Hoje vamos contar a história de um médico que acreditou e apostou na prosperidade de uma região esquecida. Um norte vazio de obras, mas repleto de esperanças. Ele cuidou da saúde de uma gente humilde e abandonada. Olhou com olhos de doutor para uma região esquecida por aqueles que ainda esperavam às margens do Atlântico a volta das caravelas. Como médico, conheceu as dificuldades do povo e se encantou com a política. Chegou em Colinas em 1970, inaugurou o primeiro hospital da cidade em 1971, o Hospital Maternidade Santa Rosa. Prefeito da pequena cidade de Colinas de 1989 a 1992. Deputado federal pelo Tocantins em 1995. Eleito prefeito de Palmas em 1998. Ocupou ainda várias secretarias de Estado e da Prefeitura da capital. É membro da Academia Tocantinense de Letras e presidente da Academia Palmense de Letras. Médico, escritor, Dr. Odir Rocha. Seja bem-vindo ao Tocantins Nossa História. Muito obrigado pelo convite, inclusive. Uma honra toda do programa entrevistar alguém que realmente faz parte da história do nosso estado. Doutor Odir, em 1970, o Brasil estava acompanhando e vivenciando o sonho de Juscelino e essa entrada dos olhos do brasileiro e do mundo à região centro-norte do país. Naquele momento, como foi a chegada do recém-formado médico Dr. Odir Rocha a essa região? Na realidade, eu cheguei um pouco antes. Eu conheci Colinas ainda em 63, quando eu viajava num caminhão do meu pai, levando cerveja de Goiânia para Belém do Pará. Eu tive esse contato e nesse contato eu falei para o meu pai, vou fazer medicina e vou trabalhar nessa região. Não sabia onde ainda. Podia ser Colinas, podia ser Araguaína, podia ser no Pará, no Maranhão. Eu não sabia, não tinha noção. Isso veio acontecer quando, durante a Copa do Mundo, em 1970, do México, eu vim passar uns dias em Goiânia e vi que, saiu na Folha de Goiás, que estava morrendo muita gente de malária, lá em Bernardo Sayão, que era uma colônia do INCRA, parte município Piquezeiro, parte Arapoema. Então eu resolvi me apresentar no INCRA em Brasília, como voluntário, para fazer um trabalho nessa região. E aproveitar e rever a região que eu tinha conhecido anteriormente. Foi quando eu vim para Bernardo Sayão, durante a Copa do Mundo. 24 de junho de 1970, eu estava indo para Bernardo Sayão, quando o Brasil ganhou a Copa. E aí passei uns 45 dias em Bernardo Sayão. Quando retornei para Curitiba, que eu estava em Curitiba, terminar meu curso de medicina, eu já vim com aquilo na cabeça que eu ia trabalhar nessa região. Foi quando eu recebi um convite do INCRA para ser médico em Bernardo Sayão, já como funcionário do INCRA. Só que eram só 30 horas semanais, então me sobrava as outras horas. Aí foi quando eu conheci o Siqueira Campos, que tinha uma serraria na metade do caminho, na cidadezinha chamada Bandeirantes, e ele era muito conhecido da região, fiquei conhecendo, ele me convidou, juntamente com o prefeito de Colinas, vamos para Colinas, não tem médico. Aí eu fui para Colinas, Ainda era solteiro ainda, mas eu fui trabalhar e inaugurei em janeiro o Hospital Maternidade Santa Rosa, dia 20 de janeiro de 1971. E aí começou toda a história. E como foi esse desafio de inaugurar o primeiro hospital da cidade? Olha, foi uma coisa assim que chamou muita atenção. Na verdade, veio muita gente de outras cidades, outros municípios, para assistir a tal inauguração. O hospital era o quê? Era um pequeno hospitalzinho, feito de madeira, todo de madeira, mas era coberto de telha. E Colinas, naquela época, tinha 1.000 e poucos habitantes, e 80% da cidade era coberto com palha. Então não era coberto muito de telha ainda. Não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha asfalto. Então era uma realidade de toda a região. Totalmente diferente. A Bernardo Sayão, que é a principal, hoje avenida de Colinas, era Belém Brasília, que é onde passava. Inclusive o aeroporto, o campo de pouso, quando eu cheguei lá, o pessoal fechava Belém Brasília, dentro da cidade. O Siqueira mesmo, muitas vezes, descia ali de avião, descia na Belém Brasília, que era o campo de pouso nosso, que era no centro da cidade hoje, que é a Avenida Bernardo Sayão. Era totalmente abandonado. O norte de Goiás, eu tomei essa consciência depois que vim para cá, porque eu não tinha essa consciência, da miserabilidade que passava o norte goiano. Era um quintal mesmo do norte. Tudo que era ruim no Goiás mandavam para cá. Tudo que era bom daqui levavam para lá. E obras demoravam. Eu falo sempre, tem até um livro que eu escrevo uma coisa dessa, que
uma cidade ficava esperando 10, 20 anos para inaugurar um colégio. O governo não olhava mesmo, isso aqui era totalmente abandonado. O pessoal veio numa pobreza muito grande, não tinha emprego, não tinha saúde, não tinha estrada, não tinha escola, não tinha nada. Então, o que acontecia? Aquelas pessoas, nós perdemos muitos valores por causa disso. Chegava no ponto de estudar, tinha que ir para Goiânia, não tinha Brasília ainda, né? Muitos foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e muitos não retornaram. Então, eu acho que muitos vultos nós perdemos o norte de Goiás naquela época, porque não dava sustentáculo, não dava motivação para a pessoa continuar aqui. Então, era uma lástima, realmente encontrei uma região bastante pobre, bastante esquecida e bastante abandonada pelo governo de então. Nós temos algumas fotos, doutora G, do seu acervo pessoal. Gostaríamos de mostrar aqui. Essa aqui é uma foto do senhor com quantos anos, esse aí eu doutora tinha G? 4 anos. Esse foi numa cidade chamada Iporá, Goiás, que meu pai foi um dos fundadores dessa cidade. Então foi nessa cidade. Tinha 4 anos, aí vestido de marinheiro. Aí foi quando eu terminei o curso ginasial. Quantos anos liceu. aqui, doutora G? Aí eu tinha 16 anos. 16 anos. Em Campinas, ginásio estadual de Campinas. Aí eu já formado como médico em Curitiba, já em 1970. Né? Foi quando eu vim aqui como estudante, voltei, formei, né? E aí vim trabalhar. Aí já atuando. Esse aí já não era bem em Colinas, esse já é uma outra história no Jacundá, no Pará. Na construção de Tucuruí, nós montamos um outro hospital, mais uns colegas, na cidade chamada Jacundá. Tem até hoje, chama Hospital Samaritano. E aí eu estava atendendo lá, aí já foi em 1977, 78. E essa foto? Esse aí foi em Colinas, né? Com a dona Terezinha, que era uma das enfermeiras nossas, um recém-nascido e tal. O pessoal gostava muito de tirar fotografia, né? Nascia a criança, tinha fotografia do médico com a criança, às vezes tinha a mãe também e a enfermeira e tal. Esse aí já é a inauguração do hospital. Foi dia 20 de janeiro de 1971, em Colinas. Ali então, dá para identificar algumas pessoas, doutora Gil? Dá. Ali do lado direito está meu pai, né? Do lado esquerdo está o doutor Benamor, que foi o colega que veio comigo. Depois do doutor Benamor, ali está o Oliveirinha, que foi pioneiro também em Araguaína. Depois o Pedro Feira Neto, que era o prefeito. Aqui, aquele senhor bem alto que está ao lado do meu pai, o senhor Ernesto Barros, era um austríaco que foi pioneiro em Colinas, que tem um colégio que tem o nome dele. E aquele velhinho da cabeça branca que está ao lado dele era um garimpeiro, chamado Bodocó, que era um famoso contador de causas e piadas que tinha em Colinas. Aí já uma outra foto, já está entre meu pai e minha mãe. Eu sou esse magricelo velho que está aí no meio, bem magro, né? Eu estava com 30 anos, então. E essa foto? Centro Esportivo João 23? João 23 é o colégio, o primeiro colégio particular, tradicional da região todinha. Hoje, vários deputados, várias pessoas importantes aqui no Tocantins passaram por esse colégio, que era tradicional. O Padre Rui era o diretor. E aí eu tinha uma chacrinha, que depois transformou num bairro, chama o bairro Santa Rosa, e eu doei para o colégio uma área para fazer o centro esportivo do colégio. Tem hoje lá, se você for em Colinas, você vai ver, o Centro Esportivo João 23, futura instalação. Estou com o padre Pedro Piage, né? O finado, que ele já faleceu, já era o padre da cidade. Aí foi a minha posse como prefeito. Esse senhor da cabeça branca foi o fundador de Colinas, o fundador Gécio de Araújo, já falecido, era o presidente da Câmara. E você nota que todos estão de terno. Aquele que está de terno no canto lá é o Macaúba, que foi prefeito, foi meu vice. Foi líder também. Macaúba. Francisco Macaúba. Você nota que eu sou o único que não estou de terno. Até hoje eu abomino negócio de terno e gravata, eu não gosto, abomino. Então eu fui o único, aí é uma foto, dá para mostrar bem a diferença. Todo mundo de terno e eu sem terno, só de camisa de manga comprida. Minha posse como prefeito em Colinas. Isso era a primeira Câmara Municipal de Colinas. E essa foto histórica da campanha? Essa foto histórica, quando eu fui candidato a prefeito. Eu estava de Rocha para prefeito, Siqueira Campos para governador, PDC, PFL. Eu era do PDC. E o Siqueira era do PFL. O material de campanha que o senhor ainda guarda. É o Santim. Esse bigodão aí e tal, ainda, né? Tinha o cabelo meio preto ainda. Doutor Gil, como foi a participação do senhor nos movimentos que trabalhavam pela criação do Estado? Como foi seu contato tanto com os movimentos como com os líderes desses movimentos? Assim que eu cheguei em Colinas, logo eu vi um comentário que existia ainda, né? Principalmente Porto Nacional, um movimento pró-criação do Estado de Tocantins, que era uma coisa muito antiga, desde o tempo de Teotônio Segurato, que eu fiquei sabendo depois, mas que naquela época era muito falado na região de Porto Nacional, né?
que tinha o doutor Feliciano Braga, que foi juiz de direito por nacional, que assinava, inclusive, como juiz da comarca do estado do Tocantins. Foi penalizado por isso pela justiça. E muitos líderes da época, todos aqui dessa região, onde é Palmas hoje. Eu fiquei sabendo disso porque a gente tinha muito contato, inclusive o centro médico maior era Porto Nacional, né? E aí foi quando surgiu a candidatura do Siqueira Campos, porque nós precisávamos de ter uma pessoa para levar para o Congresso Nacional essa ideia. Eu digo sempre o seguinte, que a bandeira da criação do Estado, do Tocantins, estava arriada, né? Começou em 1800 e pouco, né, com Teotônio, depois passou por esse Porto Nacional, essa região todinha, mas ela estava mais ou menos esquecida, arriada essa bandeira. Foi o Siqueira que pegou essa bandeira e levantou, né? Então, a gente já reuniu em Colinas, as pessoas, comerciantes, fazendeiros, e lembrando, gente, esse estado precisa ser criado, porque o abandono é geral, o governo não olha para isso aqui. Aí o Siqueira foi eleito no primeiro mandato dele, em 1970, ele era vereador em Colinas, quando eu o conheci. E ele já saiu já com a ideia de levar para o Congresso Nacional a luta pró-criação do Estado do Tocantins, que foi a bandeira dele enquanto deputado federal, até que criou em 88. Nesse momento tinha muita gente lutando pela criação, mas também tinha algumas pessoas que não acreditavam e não queriam essa separação. A minoria. Na realidade, cada município começou a se organizar, isso sem ter assim, uma organização central, né? Comitês, associações, não tinha sindicato, mas algum tipo de reunião, né? Então, já pensando em alguma coisa, como é que ia fazer para propagar esse Estado. E aí começaram a surgir lideranças também em Brasília, em Goiânia, né? Entre elas o Darcy Coelho, o Otoniel Andrade, que é prefeito de Porto Nacional, né? E assim uma série, o Zé Carlos, né? Então, uma série de lideranças. Totó, que você citou Totó também, Cavalcante, o Raimundo, que foi prefeito de Araguaína, doutor Raimundo, que morreu há pouco tempo. Então, era muita gente, o Mário Cavalcante, né? O doutor Darcy, em entrevista ao programa, ele citou o senhor como responsável pela comissão de Colinas. Tinha o Medrado em Araguaína, o senhor Colinas, o Bueno em Guaraí. Né? Como foi esse momento, esse contato dessas subcomissões com a comissão, com o Comitê Procriação? Na realidade, quando surgiam as conversas, já tem boteco, né? Ou reunido na igreja, qualquer coisa assim, foi se organizando ao pouco, e à medida que o Siqueira Campos ia levando a ideia para o Congresso Nacional, né, tentando amadurecer, foram vários projetos apresentados, várias ideias, várias emendas. Então, a história é muito longa, foram 18 anos, de 1970 até 88. Então, com o tempo, a coisa se organizou mais, mas com apoio já desse pessoal de Brasília, pessoal de Porto Nacional, de Araguaína, que é o pessoal mais forte, né? E aí começamos em cada município, criar a comissão, quando chegou no momento da apresentar a emenda, porque precisava ter, se não me engano, 35 mil assinaturas, né? Naquele tempo, o estado pouco habitado não era fácil para adquirir. Então, todo mundo tinha que ir para a rua trabalhar. Inclusive, eu tenho aí uns impressos, que foi feito hoje, vou mostrar para vocês, que mostra um boletim convocando o pessoal para ir. Colégio João 23, Escola Paroquial, Igreja Assembleia de Deus, né, Prefeitura Municipal, para poder assinar. Faziam fila, o povo fazia fila para assinar, porque a gente tinha medo, não conseguia as 35 mil assinaturas, porque era muito difícil, porque a população é tudo pequena. E acabou superando os 70 mil, chega de 80 mil assinaturas. Explodiu. Né? Isso tudo depois foi levado para lá, né, para o Congresso Nacional, foi o que culminou com tendo na Constituinte a emenda, né, baseado nesse pedido, nessa ação popular, né, e com o trabalho do Siqueira Campos, do Benedito Boa Sorte e de muitos outros políticos que também ajudaram na época, né? Então terminou entrando nas disposições transitórias da Constituinte de 88. Teve vários vetos, inclusive, né, doutora Di? O senhor até trouxe um documento para nós aqui, né, que viva o Estado do Tocantins, e esse é de 1956, já um dos documentos, né, datado de 1956, o Estado do Tocantins. Esses são documentos, são panfletos editados em Porto Nacional, que eu consegui depois, né, através da minha coleção, né, que já mostrando que na década de 50 já havia esse movimento mais concentrado em Porto Nacional. Né? Porque as outras cidades também eram muito pequenas, não tinha expressão nenhuma. E Porto Nacional sempre foi um centro de cultura, de educação importante, né? Então, começou aí. E mesmo antes mesmo depois disso, houve muito trabalho com relação a essa propagação nas igrejas. Eu, por exemplo, tive uma participação importante
eu e minha esposa, quando eu tinha um projetor que meu sogro tinha trazido do Japão, né? E aí a gente ia nas igrejas e nas escolas, né? E projetava filme do Gordo Magro, do Tom e Jerry, né? E aproveitava, eu botava um mapa do Brasil e mostrava para o tocantinense, para o nativo, que precisava ter uma capital aqui, porque Goiânia é muito longe, né? E que a cidade da minha esposa, que é do Paraná, ficava mais perto de Goiânia do que Colinas de Goiânia, sendo que tinha que atravessar Minas Gerais, São Paulo e entrar no Paraná. Isso, mostrando para o nativo, eles não tinham conhecimento disso, era importante demais, né? A conscientização. Então, a conscientização. Não só eu, isso em cada município tinha as pessoas que faziam isso, deixavam suas obrigações e iam para a zona rural, o padre falava na igreja, o pastor falava na igreja, né? O vereador falava na Câmara Municipal. Então, era um assunto que todo mundo só comentava, tudo era pró-criação do Estado do Tocantins. Você tem documentos aí que eu te mostrei, onde tem receituário do meu hospital, está lá. Hospital Santa Rosa, pró-criação do Estado do Tocantins. Meu cartão de visita tinha, tudo pela criação do Tocantins. Isso todo mundo fazia, em correspondência, nos muros das cidades, né? E depois que o Conorte se organizou, né, a Comissão de Criação do Norte, que organizou depois para poder dar esse respaldo ao projeto, aí eles começaram a criar. Nós vamos falar daqui a pouquinho, doutora Odir, sobre a Conorte, logo após o nosso intervalo. É rapidinho. Nós somos muitos, somos vários, e todos nós temos direitos. Direitos de ir e vir, de sermos iguais, sem distinção. Há 25 anos, a Assembleia Legislativa do Tocantins exerce o seu papel de elaborar leis que garantem a cidadania. Cidadania é direito de todos e é lei. Voltamos para o segundo bloco de entrevistas com o Dr. Odir Rocha. Dr. Odir Rocha, estávamos falando sobre esse momento da criação do Estado, quer dizer, na verdade, o momento que antecedeu a criação do Estado, a luta, né, pela criação do Estado. Temos algumas fotos aqui de alguns documentos que o senhor nos cedeu para levar ao conhecimento dos nossos telespectadores, relatando essa história. Esse documento, por exemplo, ele é um dos primeiros documentos da Conorte. A Conorte, que é a Comissão de Estudos dos Povos do Norte Goiano, foi uma entidade que foi criada em Goiânia e Brasília, né? Com elementos, pessoas oriundas daqui. Profissionais liberais, estudantes, né, que moravam nessa região, criaram essa comissão. E de lá, principalmente Brasil, foi mais Brasília e Goiânia, de lá então eles começaram, inclusive, nos dar subsídio para todos os pequenos líderes que ficaram aqui no Estado, né? De motivações, de documentos e ações e tal. Foi como se fosse uma organização daquilo que estava sendo feito de forma meio aleatória, né? E que serviu de subsídio para depois o projeto ser votado. Isso uns 3, 4 anos antes da criação. A partir de 84, 85 já começou esses movimentos. Esse aqui é um exemplo de um dos boletins que a Conorte editava, né? E falando só sobre a criação do Estado, sobre os dados, era uma conscientização que eles faziam e remetiam isso para as pessoas aqui. Esse eu recebia na minha casa, de todo mês eles mandavam um boletim, como se fosse um boletim informativo da Conorte. Esse é aquilo que eu disse, são os dísticos, são os ditados, para dar exemplo, para a gente fazer adesivo. E frases interessantes, né? Então escrevam frases, olha lá, ó, Goiânia de direito, Tocantins de coração. Estou goiano, mas sou tocantinense. O Estado que a gente nasce Tocantins, é o coração que nasce no coração. Outro, a criação de uma divisa que vai gerar divisas, né? Então, a gente copiava isso aí e fazia adesivos, ou colocava nos muros das casas, tudo criado pela Conorte. Ela criava, né, que tinha um centro de criatividade, né? Naturalmente, o pessoal ligado mais a essa área, publicidade, e mandava para a gente. Doutor Odir, aqui o Zé Carlos Leitão. Zé Carlos Leitão. Zé Carlos Leitão novo ainda, né? Jornalista, né? Lá em Brasília. Depois ele lançou até um livro sobre isso aí. E ele fazia parte lá em Brasília,
Olha lá, Prossegue campanha do Tocantins. Mais uns exemplos de dísticos. Ali embaixo, Norte Goiano, Asbeg, né? Associação do Servidor do Banco do Estado de Goiás. Do BEG. Do BEG, né? Que todo mundo participava. Quem estava aqui no Norte terminava entrando na dança, como se diz. O Zé Carlos, inclusive, chegou a ter uma emissora de TV aqui, a TV Real. Sim, TV Real. TV Real. Ela é Por Nacional. A rádio, Por Nacional, a primeira rádio foi dele também. Também, né? O Totó também tinha emissora Totó em Paraíso, que ainda tem até hoje. Né? Tem até hoje. Interessante esse artigo aqui, doutor Odir. Vê que interessante que Alto Parnaíba é a terra do meu pai. Meu pai nasceu nessa Alto Parnaíba, no Maranhão. Né? Como Moisés Avelino, nasceu do outro lado do Parnaíba, que é Santa Filomena, né? Que são cidades gêmeas, vizinhas. E esse rapaz, esse Cleiton Souza Amaral, que hoje é vereador aqui em Novo Acordo, ou foi na verdade Novo Acordo, é meu parente, né? Que escreveu isso aí, que apresentou uma moção à Assembleia Legislativa do Maranhão para deixar que parte do Maranhão fizesse parte. Foi uma tentativa de pegar parte do Maranhão. Essa parte que hoje eles lutam para criar um novo estado do Maranhão do Sul, eles queriam anexar o Tocantins, mas não passou, não. Temos aqui mais um encarte. Norte Forte é um jornalzinho que eu criei, lá, ano 1, setembro de 77. E só tinha 2 pessoas que escreviam nesse jornal, eu e o Walter Mendes Duarte, que é o pai do Helter Duarte. Helter. Que está na Globo, lá nos Estados Unidos hoje. O Helter saiu de Colinas. Ele começou a trabalhar na Rádio Siqueira Campos. Foi o primeiro trabalho dele na comunicação. Então é um colinense que está lá no exterior. O pai dele, o Walter Mendes Duarte, nós 2 escrevíamos esse jornalzinho, chamado Norte Forte. Esse aqui é um boletim que eu te falei, com a propaganda da tipografia Colinas, né? Ó, informando, pós de colégio de assinatura pró-Estado Tocantins. Aí vem ali, Comitê Central Pedro do Vico, Escola Novo Planalto, Santo Antônio, São João, Colégio 23, Câmara Municipal, todos os bancos, igrejas, Hospital São Lucas Santa Rosa, Maternidade, CESP, Posto Coqueiro, posto de gasolina, hein? Secretaria do CCC, o Colinas Campo Clube, que já tinha, a Genf, Prefeitura Municipal, Fórum, Mercado, Rodoviária. Você vê que todo mundo ainda tinha essa coisa embaixo. Não esqueça de levar o seu título de eleitor, seja de qualquer estado. Interessante essa observação, né? Seja de qualquer estado, e muita gente de outros estados. E isso foi feito em todos os municípios do Tocantins. Estou mostrando que foi feito em Colinas, onde eu participei. Mas, na realidade, eu guardei como lembrança ainda, né, da convocação que se fazia a toda a comunidade. Fazia fila. Quem não sabia escrever, ia lá e botava o dedão e continuava, rabiscava e todo mundo assinava. O jornal chamava Estado de Goiás, esse jornal. Prefeitos que são contra a divisão de Goiás. Eu prefiro não citar nomes. Claro. A minoria esmagadora, né? Minoria esmagadora. Então, ela é de 85, ó, tá vendo? Quer dizer que estava quente o movimento, né? Do Estado de Goiás, isso aí. Criado o Tocantins, como foi aquele primeiro momento? A estrutura de governo, o que era de Goiás, o que ficaria para o Tocantins? Teve, inclusive, conflito nos primeiros meses. Como aconteceu isso, doutor Odir? O pessoal do governo de Goiás, que era totalmente contra, e muitos líderes de Goiás, do sul de Goiás, eles faziam propaganda dizendo que não podia dividir o Estado, porque senão o norte de Goiás ia passar fome. Eles diziam assim, ia ser pior do que o Piauí, comparando com o estado do Piauí, que eu acho que até é uma injustiça falar uma coisa dessa, mas comparando, né, que ia passar fome. E era o argumento que eles usavam, né? Então o pessoal, muitas vezes o pessoal nosso que não era pouco conscientizado, tinha medo. Ora, o negócio estava ruim, estava péssimo. Se dividir vai ficar pior, então quem sabe é melhor não dividir. Tinha até esse pensamento. Era um terrorismo midiático que ele só estava em cima do nosso pessoal. Então a gente que estava convivendo aqui com eles precisava trabalhar justamente o contrário, né? E assim que foi criado o Estado, sei que você citou, aí foi uma guerra. Porque o governo de Goiás, né, o governador, eu não vou nem citar o nome, que eu nem quero citar, era o governador de Goiás naquela época, não sei se partiu dele ou partiu de algum secretário dele, mas vinha aqui, patrol nova voltava para Goiânia, as velhas vinham para cá. Eles chegaram da CELG, que era a Central de Goiás, chegaram a cortar fios dos postes para levar para lá. Máquina de escrever, que não tinha computador naquele tempo, né? E houve até alguns atritos. O mais importante foi Araguaína, quando vieram buscar os ônibus, os caminhões do quartel da Polícia Militar de Goiás, a quartelada em Araguaína, que era o maior batalhão que tinha no interior, no norte, era Araguaína.
Alguns soldados revoltaram para não deixar sair os veículos e deram tiro nos pneus, né? Porque aí não tinha jeito de levar sem pneu. E houve, Colinas, por exemplo, houve com relação a Cachego, que foi fechada a Cachego, aí eles vieram buscar a mobília, a população não deixou, e ficou, e foi doado para a prefeitura, foi para os colégios. Então, muitas cidades houve muito atrito entre o pessoal do governo de Goiás, né? Porque aconteceu uma falha muito grande, eu acho, no meu entender. Foi criado o Estado na Constituinte de 88, né? Outubro de 88. A eleição foi logo depois, tá? Mas a posse do governador, Tampão, que é o governador Siqueira Campos, foi só dia 1º de 89, quer dizer, nós ficamos uns 3, 4 meses, criado o Estado Tocantins. Um vazio de poder. Vazio de poder. Criado o Estado, mas não tinha deputado, nem estadual, nem federal, nem senador, nem governador. Governado ainda por Goiás. Eu, como candidato a prefeito de Colinas, sofri muito, porque nós não tínhamos condição de ter uma campanha à altura, né? Era feita em calceria de caminhão, que emprestado pelo Pedrinho da Cerâmica, a verdade. E o outro candidato a prefeito, que era apoiado pelo governo de Goiás, né? Inclusive chegou em Colinas para fazer Chitãozinho Chororó, né? Aí quando até chegou o Chitãozinho Chororó, veio todo mundo do Tocantins para assistir o Chitãozinho Chororó. Aí meus colegas falaram, vamos perder. Eu falei, olha, cantor sertanejo não ganha voto, quem ganha voto é o povo votando que elege, tá? E no fim ganhamos a eleição, né? Na minha campanha para prefeito tinha 2 postos de gasolina em Colinas, né? Você ia abastecer, o frentista falava assim, Ricardo, quantos litros você vai dar para a campanha do Dr. Odir? Aí você falava 1 litro, 2, 10, 20, aí ele diminuía da conta e ficava o estoque lá no posto. E depois eu passava lá e me passava essa gasolina para poder ficar fazendo a campanha, percorrendo, tal. Era desse jeito. Todo mundo participou. Doutor Odir, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco falando sobre o Tocantins a partir de 1989. Oportunizar aos jovens a vivência do processo legislativo é um marco na Casa de Leis. Com a primeira edição do Parlamento Jovem, 24 estudantes, selecionados de todo o Tocantins, puderam se transformar em jovens parlamentares. Apresentar um trabalho que a gente fez na nossa escola, defender esse trabalho, dar nossa opinião. O Estado só tem a ganhar com essa inserção do jovem na política. Assembleia Legislativa. Estar ao seu lado é estar com você. O Tocantins Nossa História volta com o entrevistado dessa semana, Dr. Odir Rocha. Dr. Odir, como foi o primeiro momento como prefeito da pequena cidade de Colinas? Estado criado, o senhor prefeito de uma cidade pequena, dentro de um universo de prioridades que era esse novo Tocantins. É interessante frisar que enquanto nós, os mesmos prefeitos tomavam posse nos municípios, ao mesmo tempo o governador tomava posse em Miracema, né? Então nenhum de nós assistiu posse, nem de governador, nem de deputado estadual, depois o federal, o senador sim, né? Porque coincidiu no mesmo dia. Enquanto a gente tomava posse com toda essa problemática que eu disse para vocês, né? Essa dificuldade toda, né? Tudo sucateado, né? A gente tomava posse, pela mesma forma o governador sofreu do mesmo jeito. E outra coisa que eu acho que foi muito ruim para nós, porque foi um mandato tampão, era só de 2 anos. Então o governador assumiu um estado que não tinha nem cadeira para sentar. A verdade é essa, né? Miracema começou do zero, tomando emprestado, móveis, essas coisas, botando em colégio, para poder começar Muita coragem, né, doutora? Muita coragem, muita loucura mesmo, para te falar, muita determinação, eu acho. E isso aconteceu também em vários municípios, principalmente os municípios mais pobres, que é a maioria, que hoje até eu tenho assim, muito município pobre, mas naquela época então era terrível. Muitas pequenas currutelas que foram criadas no município até sem ter condição, não tinha renda nenhuma. Então era uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, assumi uma prefeitura que fazia 8 meses que o funcionário não recebia. Não tinha um carro, um veículo rodando, né? Todos sucateados. Então isso aconteceu no estado inteiro. O governador então, imagina, né? Receber que não tinha um carro, não tinha nada.
eu falo que não tinha nem cadeira para sentar. Eu sempre digo o seguinte, o Estado começou com a cara e com a coragem, todo mundo, não tinha nada. Dia 1º de janeiro de 89, né? E aí que as coisas foram devagarzinho, organizando aos poucos, todo mundo. Aquela dificuldade, quer dizer, você mal se dava conta de pagar funcionário. E quem recebeu uma prefeitura, que eu recebi devendo, né? E no Estado também, alguns funcionários estavam sem receber, porque o Estado de Goiás já não estava pagando, mas ia ser Tocantins, então para que pagar, né? E vale frisar uma coisa interessante, nessa transição, teve muitos que ficaram com medo de ficar no Tocantins. Eram funcionários do Estado, né? Médicos, engenheiros, etc., dentistas, que a gente teve um momento que tinha que escolher. Eu, por exemplo, como médico da saúde pública, eu optei para ficar no Tocantins. Mas teve gente que ficou com medo e foi embora para o Goiás, né? E muitos depois retornaram. Tem muitos que estão hoje por aí, que foram daqueles que foram para lá e depois retornaram de volta aqui para o Tocantins, quando viu que era viável. O senhor participou da primeira diretoria da ATM. Como era o sentimento dos prefeitos naquele momento? No começo, os prefeitos começaram a reunir de forma regional, né? Então, baseado nisso, o João Ribeiro foi eleito prefeito em Araguaína, o Bonifácio em Tocantinópolis, o Moreira lá em Nazaré, né? O Bueno em Guaraí, o Homero em Itaguatins e por aí vai, né? O outro Bueno em Nova Olinda, o Carlito em Arapuema. Então, começamos a fazer reuniões regionais. E numa dessas aí, o João Ribeiro nos convidou para ir até Araguaína para criar a Associação dos Municípios, que precisava criar, né? Então nós fomos, eu fui, algumas outras pessoas foram. Só que quando eu cheguei a Araguaína, eu notei que só tinha 12 municípios, né, na prefeitura de Araguaína. Eu falei para o João Ribeiro, meu amigo João Ribeiro, falei, eu acho que não podemos criar, só tem 12, nós temos que ter pelo menos 50% mais um. E eu acho correto criar na capital, é provisória, mas a capital que é Miracema. Então, naquele momento, eu me neguei em ombrear junto com esse grupo, né, para criar lá em Araguaína. Porque, na realidade, era para criar só nós, prefeitos, a direção para ficar da região. Norte. Aí eu dizia, escuta, e Arraias, como é que fica? Né? Para eles era melhor continuar Goiás, porque está muito mais perto de lá, perto de Brasília, né? E na atividade, como é que fica? Né? Até Pôr Nacional, como é que fica? Então, não podemos preocupar só conosco aqui no Norte, tem que preocupar o Estado. Não podemos começar a estar dividindo já. E aí, eu terminei não querendo, aí encontrei depois com o Bueno, que era prefeito de Guaraí, né? E depois com o Zequinha, que era prefeito de Miranorte, com o Cacildo, que era de Arraias, né? Com o Eloá, que era prefeito de Combinado, o Lico Leitão de Novo Acordo, o Vicentim, que era prefeito de Pôr Nacional. Aí, nós temos que levar para o governo que tem que criar isso em Miracema, né? E aí o Adjair de Lima e Silva era o secretário de Interior, e ele organizou uma reunião nova em Miracema, no Clube Iracema, onde nós fomos convocados o Estado inteiro para comparecer, para criar uma associação, né? Aí sim, foi criada a ATM. O senhor, inclusive, foi responsável pela inversão da sigla, né? De Alagoinha, a proposta era AMT. Eu achei muito feio. E quando, não soava bem. Não soava bem, feio. Não era sonoro, né? Aí, quando veio para cá, falou, gente, vamos mudar, vamos botar para ATM, porque fica mais bonito. ATM, é mais sonoro, né? E aí aconteceu o seguinte, o Bueno foi nosso primeiro presidente, eu fui o primeiro secretário, logo depois eu renunciei, uns 2 também, depois eu renunciei para cuidar só de Colinas, né? Então, mas a primeira foi quando criamos a nossa ATM, que aí sim, Miracema, depois quando veio para Palmas e tem hoje a ATM, que é uma entidade importantíssima, né, que congrega todos os municípios do Tocantins hoje. Então, houve no começo essa divergênciazinha pequena, mas que logo depois serenou todo mundo. Engraçado é o seguinte, Ricardo, que você sabe que eu falo sempre que a pobreza une, a miséria une, né? Então, a gente era tão pobres, nós éramos tão miseráveis de recursos, que não tinha outra maneira não se unir. É tanto que eram todo mundo unido. No começo, você sabe que as eleições aqui eram quase plebiscitárias, né? Então, só ganhava o governo, porque era muito fácil. Mesmo que pensar diferente, mas tem que trabalhar um lado do outro,
apoiar o governo, apoiar todo mundo, porque não tinha outra saída também. Um mandato tampão muito complicado. Muito tampão. O dos prefeitos não foram tampão. Mandato Foi tampão que eu do digo governador, do governador e 2 senadores. Só um que foi 8 anos. Doutor Odir, o mandato de prefeito em Colinas encerrou em 92. E ainda em 92 o senhor foi convidado para vir assumir uma pasta no governo Eduardo Siqueira Campos. Como aconteceu esse convite? Bom, na verdade, eu estava transmitindo na Câmara Municipal, na posse, o doutor Evaldo, que foi meu opositor na eleição que eu fui eleito, e aí ele ganhou a eleição depois de mim, né? Houve uma divergência do meu lado lá, nós tivemos 2 candidatos. O Ari Valadão conseguiu tirar o pessoal do PDS, e do meu lado tinha 2 candidatos, então terminamos perdendo a eleição. E eu estava dando posse para o Evaldo, na Câmara Municipal, que é meu colega, nós éramos só de hospital e adversário político, engraçado, né? Mas eram amigos. Então, quando a minha esposa me chamou de lado e falou, olha, chegou um avião do Siqueira aí e tem um recado dizendo que é para você ir para Palmas. Eu, tá bom, então você vai em casa, pega uma troca de roupa 3, 4 dias, né? Pedi licença pessoal da posse, terminou a posse, saí, fui direto para o campo de pouso, campo de aviação que ele falava. Minha mulher já estava lá com a roupinha e tal, entrei no aeroporto, entrei no aviãozinho, que era o PT-ODY, que era o famoso pé duro que o Siqueira tinha, um Cessnazinho, né? E viemos, aí quando chegou aqui em Palmas, sobrevoamos ali a praça da prefeitura antiga, né? Porque hoje o Amassa já tirou, né? De lá, ali é o Paço Municipal, né? Então, aí nós vimos que estava cheio de gente, aquela aglomerada, aí sobrevoou, foi até o aeroporto, que era perto. Chegou lá, já tinha um carro me esperando, eu entrei nesse carro e vim para a posse do Eduardo, né? Eu me lembro até que quando eu tinha um meio palanque, assim, um tablado no chão, tá todo mundo. Aí quando eu subi, a dona Aureni veio, arrumou minha gravata, que estava torta, tá, ela que arrumou, tal. Eu entrei, quando eu subi, saiu no alto-falante assim, acaba de chegar o secretário de Ação Social e Habitação. Eu não sabia disso. Surpresa, né? Surpresa, eu não sabia disso aí. Mas já foi anunciado, né? E logo depois terminou a posse, aí nós fomos tomar posse como secretário, né? Aí estava o Zé Francisco, estava o Adjair, estava o Valfredo Antunes, estava na verdade, na hora que anunciou, o senhor deu uma olhada para onde, né? Quem? Anunciou, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, fazer o quê, né? Cheio de gente, e eu no meio estranho, que eu conhecia a cúpula, eu não conhecia o povo, né? Porque eu cheguei dia 1º de janeiro de 92. Palmas já tinha começado desde 90. Eu vim aqui como prefeito de Colinas, nas reuniões políticas ou administrativas, etc., ou na ATM, mas eu não tinha contato direto com a população, né? Eu nem sabia onde ficava a Aureni, essas coisas, nem sabia nada disso. E aí fui ser secretário de Ação Social e Habitação do Eduardo, o que tinha um grande desafio, que havia a invasão, a famosa invasão da Vila União, que hoje é a nossa gloriosa região norte, né? Então era a famosa invasão da 32, que era só barraco de lona preta. Então o Eduardo determinou que a gente fizesse um projeto para colocar aquele pessoal lá na 32 mesmo, mas construir a casa para todos eles. E nós entramos num projeto do governo federal, que é do Ministério das Cidades, que para construção construímos em 4 meses 800 casas de tijolito. Não tinha tijolo. Então nós tínhamos que importar uma fábrica da Andrade Gutierrez, que fabricava um tijolo feito de terra, de cimento e de cal. Comprimia o tijolinho frio, né, para poder fazer as casas. Era fabricante de tijolo, fazendo casa, tal. Conseguimos em 4 meses fazer 800 casas. Até hoje você vai na região norte, você vê algumas ainda feitas do tijolito, que é originário ainda dessa época ainda. Teve até a empreiteira Orelha Seca, teve um monte de... a Orelha Seca já era o pessoal que naquele tempo não fiscalizava muito o negócio de Ministério do Trabalho, nem nada, né? Então precisava fazer a obra, né? Aí o Eduardo inventou o tal da empreiteira Orelha Seca. Ó, gente chegando adoidado, né? Só caminhão de gente do Nordeste, então, era um absurdo. E pessoal desempregado. Então tem que empregar o pessoal. Então vamos fazer o quê? Vamos capinar isso aqui, vamos abrir uma rua, não sei o quê, na enxada, fazer buraco,
manual, então entrava 100, 200 homens, né? Que é o chamado orelha seca, ganhava por diária, não tinha registro, tinha nada, que lá recebia, comia ali mesmo, era uma festa. Né? Nós vamos voltar daqui a pouco para o senhor falar um pouco mais sobre essa gestão que o senhor participou e também a outra que o senhor foi prefeito. A gente volta em um minuto. Nosso estado cresceu com você, muito mais a cada amanhecer. Cada um de nós fazendo a sua parte, fez o nosso sonho acontecer. A cada dia, em todo canto, a toda hora, com mais emprego, mais trabalho, mais escola. A Assembleia trabalhando com o povo, mais confiança e esperança, um tempo novo. É assim pra você e pra mim, pra valer. O Tocantins não para de crescer. É assim pra você e pra mim, pra valer. O Tocantins não para de crescer e cresce junto com você. Tocantins, há 25 anos, o estado que não para de crescer. Assembleia Legislativa do Tocantins. Doutor Odir, 93 em Palmas, passou esse período como secretário municipal. Como foi esse projeto para ser candidato a deputado federal? Isso já veio de Colinas ou nasceu aqui em Palmas? Na realidade, Colinas sempre teve um deputado federal, né? Foi o Siqueira, vários mandatos. Quando o Siqueira veio para o governo, o Eduardo foi eleito deputado federal, né? Que era constado de Colinas. Então, havia aquele sentimento que se o Eduardo saiu, alguém tem que assumir isso aí. E não sei por que cargas d'água, no fim, o pessoal começou a falar o meu nome, e o governo apoiou, né? Eduardo apoiou. Aí eu lancei candidato para deputado federal. Na realidade, eu nunca tive muita vontade de exercer o legislativo. Eu não tenho perfil para legislador. Eu tenho mais perfil para administrador, né? Pelo menos tinha quando era político. Mas as coisas acontecem, né? Eu resolvi aceitar. E aí eu saí da prefeitura e fui para a campanha. E percorri vários municípios, mais daquela região nossa ali, né? Fui bem votado em Palmas e terminei pegando a primeira suplência. O Darcy foi o último votado, mais votado, e eu uns 200 votos menos que o Darcy. Mas aí o Darcy, no dia da posse, que já foi no final de janeiro, né? Começo de fevereiro, não sei, lá em Brasília, os deputados tomaram posse. Eu já fui junto porque sabia que o Darcy ia assumir a Secretaria de Segurança Pública. No mesmo dia, o Siqueira já nomeou ele, então o Darcy tomou posse de manhã, junto com os outros deputados federais, e eu tomei posse sozinho no gabinete do Luiz Eduardo Magalhães, que era o presidente do Congresso. E aí eu fiquei lá, mas eu era secretário da administração, antes disso, aqui do Estado. E aí, o Siqueira falou, olha, você continua dando orientação na secretaria ainda, eu vinha, ficava lá 3, 4 dias, ficava aqui, meio complicado. Aí chegou no momento, segundo, terceiro mês, eu não adaptei com essa nova função, não gostei, para falar a verdade, não gostei. Solidão do Planalto, solidão de Brasília, morando em hotel, a minha mulher reclamando que morava em hotel, eu não queria ficar sozinho longe dela, as filhas estando imprudentes, essa confusão toda. Aí eu cheguei e falei para o Siqueira, pode convocar o Melquides, que ele quer o primeiro suplente, eu vou voltar para Colinas, para o hospital. Ele falou, não, você vai ir para a Secretaria de Administração. Aí eu assumi a administração, aí o Melquides assumiu a deputado federal, e depois o Ari Valadão. Doutora Gide, como foi o convite, como aconteceu o convite para disputar a Prefeitura de Palmas? Bom, eu era secretário de administração, foi quando o governador Siqueira Campos criou a Secretaria Extraordinária para Assuntos Metropolitanos. Seria uma secretaria voltada para as regiões metropolitanas. Seria Palmas, Araguaína, Gurupi, inicialmente. 3 grandes regiões metropolitanas. Então a secretaria seria voltada para essas regiões em que somaria esforço entre o que o Estado forneceria e o município
complementaria. Então foi criado um programa chamado PIEM, Programa de Integração Estado-Município. Dada a dificuldade que tinha para Araguaína e para Gurupi, inicialmente começamos a fazer esse trabalho em Palmas, né? Montamos uma equipe e essa equipe trabalhava em conjunto. A equipe da Prefeitura de Palmas, que era o prefeito Eduardo, e junto com a equipe do governador, que era o pai dele, Siqueira Campos. Certo? As equipes trabalhavam em conjunto. Foi quando surgiu as grandes galerias que tem em Palmas hoje, até hoje só tem elas, né? As galerias pluviais, que no governo do Eduardo foram feitas, que você entrava caminhão dentro das galerias, né? Que não era de manilha, era feito de concreto mesmo, coisa muito grande. Então, que até hoje no centro não inunda por causa disso. Então, foi um período assim, muito fértil, onde conseguiu-se muita verba para Palmas, do governo federal, onde o próprio governo do estado investiu muito, né? Porque a prefeitura tinha um problema muito sério, porque já tinha vindo do governo anterior a questão do FPM, aquela briga do FPM no governo Avelino, aquela coisa toda, que 70% ia para o estado, 30% para o município. A prefeitura tinha pouco condição. 76 a 24. 24, mais especificamente. Então, na verdade, foi um período que houve principalmente saneamento básico em Palmas. Desenvolveu muito, questão de esgoto, água tratada, de drenagem pluvial. Os asfaltos eram feitos quando tinha galerias subterrâneas de águas pluviais. E eu participava dessas obras, visitava a obra e tal, conversava com o outro. De repente, um dia o governador me chamou em um gabinete e um ano antes do prazo, que ele teria prazo para ser eleitor, eu era eleitor em Colinas ainda. Aí ele perguntou para mim assim, se eu topava, se eu tinha coragem de possivelmente ser candidato a prefeito em Palmas, né? Então eu tinha que transferir meu título para cá. Aí eu disse para ele que ia conversar com a minha esposa, mas que eu gostava de desafio, né? Então ele falou, eu não vou garantir que você vai ser o candidato, mas seu nome também está aí. Candidato a candidato? Candidato a candidato. Eram vários, era o Antônio Jorge, era a Marisa Salles, era o Carlos Braga, né? Que eram candidatos. E o interessante é que você vê como é que a história repete. Quem assistiu essa conversa foi o Antenor Nogueira, que é sogro do nosso governador hoje. Que também é colinense. Que Colinas também, é uma cidade fértil. Terra fértil. Colinas, Então, pois você vê, o sogro dele estava ali presente, o senhor Antenor Nogueira, né? Empresário, grande empresário, de gabarito e tal, ele assistiu essa conversa. Aí eu falei, bom, então você vai trabalhar seu nome, né? Topa, então transfere o título e vai trabalhar seu nome. Vamos ver o que dá, né? E foi o que eu fiz, mineiramente, trabalhando, devagarzinho. Mas logo depois eu recebi apoio do Carlos Braga, da Marisa Salles, do próprio Antônio Jorge, depois também, né? Numa certa fase ela também apoiou. Eu sei que não houve dissidência, sabe? Aí todo mundo trabalhou, houve um trabalho muito bem feito. O Eduardo, como prefeito, fez um trabalho à altura também, né? E tal. E no fim, nós tínhamos dois grandes adversários de peso, que era o Freire Júnior e o Raul Filho, né? Então não foi uma eleição fácil. O engraçado é que eu fico lembrando, eu tive 12 mil e poucos votos. O Raul teve 8 mil e poucos votos, o Freire Júnior 3 mil e poucos votos. Se somar tudo isso aí, dava o quê? 20 e poucos mil eleitores tinha na capital naquela época. Exato. Você vê a diferença de hoje. Cresceu muito, né, doutor? Cresceu demais. Nós temos algumas fotos aqui que nós vamos mostrar, que vai contar um pouco dessa sua trajetória na política do estado do Tocantins a partir de Palmas. Olha, eu era secretário nesse dia, foi aniversário de Palmas, e eu estava falando em nome do secretariado. Ao meu lado da direita está o Iatan Cavalcante, né? Saudoso Iatan Cavalcante, deputado. Tive né? a alegria de trabalhar com ele. O Eduardo, o Juarez Giovanetti, o Fontoura, né? Na esquerda lá, Humberto Camelo, Carlos Braga, Serra Azul. Então é uma foto histórica, né? Esse aí parece que foi no clube que nós montamos para o funcionário. Eu já era prefeito já. Funcionário da prefeitura, Pedra Graciosa, eu montei lá o Clube do Funcionário Público. Era um clube de promoção, então, e se foi na inauguração do clube, aí veio as lideranças da época. Zé Maria, inclusive. O Clube do Zé Maria que eu aluguei, né? Então, Alfredo, Jorge Ivanete, Humberto, a turma toda aí, né? Grison, Zé Francisco, Carlos Braga. Esse aí foi na posse para prefeito, né? Foi a posse mesmo, né? No Espaço Cultural, com o vice-prefeito Fodagismar,
Tá o Dom Alberto, que era o bispo, tal, o Leomar Quintanilha, né? O presidente da Câmara, que era o Tibúrcio Tolentino, tal. Essa foi a posse verdadeira mesmo, não foi uma festiva, né? Essa aqui já foi, depois da posse, foi no almoço que o governador fez, e eu estou com a minha mãe, né, Dona Rosa, né, conversando com o Siqueira, Dona Dias está do meu lado. Esse aí eu já era prefeito, foi distribuição do título dos moradores do Santa Fé, que quando eu assumi a prefeitura estava totalmente irregular o Santa Fé. Aí nós regularizamos. Esse aí são umas galerias que nós fizemos, né? Estava ali o governador fazendo uma visita, o Zé Francisco, que é secretário de obra do governo. São obras feitas junto, Estado e município. Aí a minha posse como deputado federal no gabinete do Luiz Eduardo Magalhães. Aliás, até uma pessoa que eu passei a admirar quando eu fui para lá, muito educado, muito gentil, sabe? E ali eu estou fazendo o juramento, né, do deputado federal. Só nós dois. Esse aí já é na posse como secretário da Cultura no governo do Raul, né? Primeiro mandato dele. Aí eu recebendo os cumprimentos do governador Marcelo Miranda. Lá atrás está o César, esposo da Nilmar, né? Aqui o Raul me cumprimentando, mais um pessoal lá do secretariado. O Danilo era secretário do Raul nesse tempo, né? O Gordo. Vereador? O Gordo vereador e tal. Aí tá um pessoal da equipe do Raul. Esse aí já é minha posse na Academia Tocantins de Letras. O Halum era o presidente da Assembleia Legislativa e foi feito a posse lá, né? No recinto lá do auditório. A Belinha, que era presidente, lá o Luciano era presidente da OAB e o Liberato Costa Paulo, desembargador, representando os demais membros. Esse aí, os membros da academia que estavam na minha posse. Eu já estou lá integrado, lá em cima, ali ao lado do Juarez Moreira, né? Tem o Tião Pinheiro, o Fidêncio Bogo, o Zacarias, né? Martins, o Mário Martins, o Liberato, o Múcio Preckenfelder, esse vem de barba que eu esqueci o nome, porque não mora aqui mais, o Cardeal, a Belinha, a professora Margarida, professora Margarida, minha grande primeira amiga, professora de Palmas. Eu conheci a Margarida em 73 em Itacajá. O Gil, né? Depois o Resplandes. Como foi ser secretário de saúde no município que o senhor já tinha sido prefeito? O olhar, o olhar era o sentimento do médico ou era o olhar do gestor que tinha um entendimento maior sobre a gestão? Eu acho que eram os dois. Primeiro, a gente tinha vindo uma experiência exitosa, que quando eu fui prefeito, o Neilton Araújo, né, foi meu secretário da saúde durante os 4 anos. Entrou comigo e saiu comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Secretaria da Saúde é o cargo mais espinhoso que tem em qualquer administração. Isso nesse Brasil todo. Então, o Neilton era mesmo a autoridade que precisava. Eu fui lá, busquei ele, né? Ele veio como meu colega, meu amigo, veio, sofreu, apanhou, mas fez uma grande gestão. Eu considero até hoje o melhor secretário de saúde de Palmas, até hoje foi o Neilton Araújo. E a população também diz a mesma coisa. Então, eu fui para a secretaria com essa visão, com essa ótica, né? De ter sido médico, prefeito, de ter uma secretaria exitosa. Foi por isso que me convocaram. Eu não queria mais, porque a Secretaria da Saúde é uma secretaria pesada. Eu achava que eu não tinha nem idade mais, eu tinha meus quase 70 anos. Então, já não tinha mais, né, uma idade para poder aguentar os trancos, porque não é fácil ser secretário de saúde. Mas, mesmo assim, eu aceitei o desafio, né, porque era a cidade que eu tinha sido prefeito, né. Algumas ações que nós tínhamos deixado estavam sucateadas, precisava recuperar, e a população crescendo assustadoramente, né. Você pega a realidade quando o Fernando era prefeito, Eduardo, a minha, Nilmar, Raul e o Amar, são realidades, e naquele tempo era mais forte, porque hoje cresce, mas não tanto como crescia antigamente. Era recorde em cima de recorde, né? Então, a população crescendo e tinha que ampliar isso aí. Eu fui, me sacrifiquei, mas fiquei, falei para o Raul, vou ficar 1 ano só. E fiquei 1 ano. 1 ano e alguns dias, né? Foi o último cargo que eu tive. Tanto é que eu digo que o último cargo que eu exerci foi secretário da Saúde, não quis mais. Eu falei que estava vacinado, né? Já não tinha filiação partidária. Outro detalhe,
Eu fui secretário de um prefeito do PT, sem ser do PT, sem ser de partido ligado ao PT, não é partido de esquerda. Eu era sem partido. Que meu último partido foi PFL, em 2004. Em 2004 eu desfilei e não filiei mais nenhum. E nem filiarei também, né? E hoje, com 74 anos, eu não sou nem obrigado a votar. Só voto quando eu acreditar mesmo no candidato, eu voto. Doutor Odir, e a Academia Tocantinense de Letras, a Academia Palmense de Letras, a literatura? Como foi deixar a política e ingressar de corpo e alma na literatura, inclusive com vários livros, né? Como foi essa transição? Na realidade, eu desde jovem, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Só que escrevia para mim mesmo, né? Quando as minhas filhas voltaram, formaram em São Paulo, vieram para cá, elas começaram a achar, né, poemas dentro de um livro, dentro da gaveta e tal. E a Juliana, que é a caçula, começou a me cobrar: pai, por que o senhor não publica um livro de poemas? O senhor tem tantos poemas. Eu falei: não, isso aí é só para o gasto, é para o meu gasto mesmo e tal. Mas um dia, por obra da Luara, que era minha secretária da Cultura quando eu fui prefeito, né? Chegou até o Zé Gomes, nosso poeta, querido poeta Zé Gomes. Saudoso. Saudoso Zé Gomes, nosso amigo. Chegou até ele alguns poemas meus. E ele me procurou. E me incentivou a lançar o primeiro livro. Eu lancei esse livro aqui, está aqui, ó, 2002. Do Amor à Terra. Foi o primeiro livro de poemas. O segundo já é uma outra vertente minha, que eu sempre gostei de contar casos, de pesquisar. Eu vivia muito meio sertanejo na região de Colinas, e eu adorava ver o sertanejo contar história, como adoro até hoje, né? O homem do campo, a raiz nossa mesmo, tem cada coisa extraordinária, uma sabedoria extraordinária. Então eu resolvi fazer um livro onde todos os personagens de contos são médicos ou o médico que conta a história, ou então o principal não é nada, que chama Auscultando a Vida, que tem até um estetoscópio. Foi o primeiro livro de contos que eu lancei em 2005. Né? E aí eu resolvi lançar outro livro, já tinha mais poemas, aí lancei o Terra Canto. Terra Canto quer dizer o canto da terra do Teó. Então todos os poemas aqui, qualquer poema que você abre, você vê um tema sobre a nossa região. Depois eu lancei mais um livro, que está faltando aqui na sua coleção, que eu falei que, né, é o Caminhada, que é de poemas. Depois lancei mais um de contos, que é Ipobajá, por 2 vezes adotado pela UNIG, Universidade de Gurupi, esse ano inclusive. É um livro de contos, onde eu conto, em forma de conto, trago alguma história de quando eu era criança, no garimpo que meu pai foi morar, quando veio do Maranhão para Goiás, chamado Iporá. Aí inventei Ipobajá, que são contos. E, por último, um título meio jocoso, que chama Empina-se Pipa na Terceira Idade, que são contos e crônicas. Crônicas que serão publicadas no Jornal do Tocantins e que serão publicadas no jornal do nosso CRM, Jornal do Conselho, Regional de Medicina. E aí, primeiro eu entrei na Academia Palmense de Letras, né? E depois fui agraciado, eleito na Academia Tocantinense de Letras. E, por coincidência, já tinha falecido o Zé Gomes e eu concorri na vaga do Zé Gomes. A minha cadeira, eu substituí o Zé Gomes. Quem lhe incentivou? Justamente, quem me incentivou a entrar, a publicar livros, né? E depois eu até fiz um discurso emocionado, na época estava a Gilda, estava o Eduardo, a turma, a família dele todinha lá, contando essa história que eu reverenciei no dia. E quem me incentivou, eu estava assumindo a cadeira. Então foi uma coisa até muito emocionante. A grandiosidade dele, nesse momento, está lhe reverenciando, com certeza. Com certeza. Doutor Odir, uma pena, mas chegamos ao final da nossa entrevista. As suas considerações finais aos nossos telespectadores. Primeiro eu queria parabenizar você por ter essa ideia brilhante de resgatar a nossa história através dos vultos que participaram dessa história. Mas parabéns, que realmente isso é muito importante. A posteridade vai lhe agradecer muito, porque isso vai ficar eternamente gravado. E agradecer por ter lembrado o meu nome, né? E me convidado para vir até aqui, para mim foi uma satisfação muito grande. Eu amo demais esse estado, eu amo demais essa capital, pode ter muita certeza. Gosto mais desse povo do Tocantins, amo mesmo.
Doutor Odir, muito obrigado pela sua participação, pela sua honrosa participação. Peço que o senhor leve e transmita um forte abraço carinhoso às netinhas, às filhas, a Juliana, a Valéria, a Mônica, em especial a dona Dirce, que a gente sabe que depois das mãos de Deus foi seu porto seguro, até hoje, né, que lhe deu toda a força para que pudesse ajudar tanta gente nessa trajetória da sua vida, tanta gente que o senhor ajudou. A história reverencia realmente o seu trabalho. E a vocês, muito obrigado e até o próximo Tocantins, Nossa História.